ela odeia, mas eu o amo. O Luke Hemmings e a Taylor Swift são os meus loiros de estimação. Não tinha limite no cartão, mas eu tinha amigos. E é isso que importa. Se Sympathy is a Knife é pra ela, a gente não sabe. Uhum. Olá, Cruzadoria, bem-vindos à Conexão Swift, um podcast feito para os apaixonados pela cultura americana Taylor Swift. Eu sou Gabriel Mendes e hoje nós temos a presença de Maria Luísa Áudia, de 23 anos. Entre nós, iremos conversar sobre a sua relação com a artista Taylor Swift. Seja bem-vindo à Conexão Swift, Maria. Oi, pessoal, tudo bom? Um prazer estar aqui. Para começar essa conversa, eu queria que você contasse para o pessoal a respeito da sua cultura e como começou a sua relação com a cantora. A minha relação com a Taylor já tem mais de 10 anos. Foi, acho que 2009, não era Taylor ainda. Porque a minha mãe era sempre muito apaixonada pelo MTV. Então a gente sempre assistia os videoclipes, ela adorava Cartas pra Julieta. Então o vídeo de Love Story é uma memória assim gravada na minha cabeça. Aquela televisão de caixa que tinha no quarto da minha mãe. E foi assim que eu conheci a Taylor. Ela fez parte da minha adolescência, então eu acompanhei todas as eras. Mas o ponto de virada para eu me tornar fã foi na era Reputation, mais especificamente com o Reputation Serial Movie. Aquele filme foi incrível. Eu me apaixonei muito pela forma da Taylor contar a própria história. E eu tenho aquelas coreografias entalhadas na minha cabeça até hoje. Então foi ali que tudo mudou e passei a ser fã, assim, incontrolável de 2017 pra cá. Aham. Exatamente. Uhum. E por isso, eu queria perguntar qual é a importância da cultura para você, porque você se trouxe a cultura, porque você já tem uma bagagem grande de relacionamento com a cultura, Uhum. é uma bagagem de anos, Sim. como você descreveria essa importância para nós? Tem uma cena na The Eras Tour que eu gosto muito, que é quando a Taylor começa a cantar Lover, em que ela pede pra gente tornar esse momento sobre cada um de nós. Então, as músicas que ela escreveu não são mais pra ela, e sim pra gente. Então, essa é a importância que a Taylor tem pra mim. Ela é a trilha sonora da minha vida e eu escolhi colocar cada uma dessas músicas pra dentro da minha narrativa. Então, eu amo ela por isso. Eu amo ela pela forma como as músicas dela estiveram nos momentos ruins, felizes, alegres, com as pessoas que eu amo, as pessoas que hoje eu não amo mais. Então, é esse o papel que a Taylor tem na minha vida. Ela é uma das artistas que eu mais escuto, tenho 5 anos, e é muito difícil alguém sair, tirar esse lugar dela, porque é muita música. Você já ficou de algumas eras, e tem um funk que a gente não sabe, que você está muito de Taylor Swift, você precisa ser uma favorita desse nome da Taylor é algo que mudou, porque em 2020 pra cá teve muito álbum, Aham. então mudou. Não, porque, assim, eu reconheço que não é o melhor álbum que a Taylor já fez, mas o lugar que ele ocupa é muito mais sentimental. Então, ele continua lá, mas o meu top 2, top 3 com certeza mudou. O Evermore tá lá embaixo. Isso a gente sabe. Ela odeia, mas eu o amo. E por isso que eu queria te perguntar, assim, que ainda mais pra você contar que você, assim, por citar a YouTube, por algumas entrevistas já desde pequeno, eu imagino que também tu já deve consumir outros tipos de música, porque você assistiu a tudo em que você estava na vida dela. Por isso eu queria te perguntar se tem alguma coisa que você acompanhou, que chegou no mesmo nível que a Taylor de importância para você, ou se voltou um pouquinho atrás, o que você diria sobre esses tipos de artistas da música musical? Eu vou falar do que tá em segundo lugar da Taylor, porque o Five Seconds of Summer já esteve em primeiro lugar, mas eu acho que tudo começa com One Direction. One Direction foi a minha primeira paixão e eu fui fã deles por muito tempo. Aguentei Halo, mesmo gostando, eu via o quanto a Taylor era mal falada na época. E depois que One Direction acabou, o Five Seconds of Summer ocupou um espaço muito bonito na minha vida, que ele ainda ocupa. Não
Taylor, mas eu sinto que eles estão assim lado a lado. O Luke Hemmings e a Taylor Swift são os meus loiros de estimação. E é isso, eu amo muito eles. E tudo isso começou por causa de One Direction. Eu acho que até a minha obsessão pela Taylor começou por causa de One Direction. Então, meio que tudo volta pra eles. Porque começou realmente como um flerte, como Uhum. na vez dos clipes, aí começou a crescer, vendo ela, se fazendo com que você gostava, Aham. e no final das contas se tornou essa ativa de referência. Exatamente. O 1989 foi o álbum que marcou o início do meu ensino médio. E nada vai tirar isso. Nada vai tirar ele dali. E foi uma que marcou sua vida, a gente não pode deixar de falar das suas memórias com isso. Uhum. Por isso eu queria muito te perguntar se todas essas memórias que você está pensando na sua vida, seja em festa, seja com amigos, seja de casa, seja em show, quais são essas memórias que mais se marcaram na sua relação com a vida? Obviamente a The Eras Tour, mas eu acho que antes da The Eras Tour tem tudo o que aconteceu com as regravações. Toda vez que tinha uma regravação, sempre tinha esse hábito de ter uma festa pra celebrar. E esse momento que eu vivia com as minhas amigas, incríveis, eu não tiro isso por nada. Eu sempre fui muito feliz nessas regravações, as festas que tinha, mesmo sendo o Fearless não tão alegre assim, até o Speak Now, com as músicas bem deprês, mas foi aquilo, né? A gente teve 2 álbuns na pandemia, não teve como celebrar, então as regravações foram um momento de celebração. E a The Eras Tour foi um sonho realizado. Não tem como. Eu consegui comprar o ingresso no mutirão. Tava eu e minhas amigas, a gente juntou 8 pessoas numa casa com 1 milhão de dispositivos pra tentar fazer dar certo e o meu computador foi o único que conseguiu abrir a fila pra São Paulo. E eu tava decidida, eu falei, gente, eu vou pra São Paulo. Eu não tenho como ir pro Rio. Mas eu e minhas amigas conseguiram ir pro Rio. Eu fiquei triste, mas eu sabia que mesmo não indo com as minhas melhores amigas, eu teria com quem ir. Eventualmente, uma das minhas melhores amigas conseguiu ir desse grupo e tal. Todas foram pro Rio, mas eu e a Mariana a gente foi pra São Paulo. E ainda assim, foi incrível. E sabe o que eu tava pensando esses dias, tipo, mesmo, tipo assim, a The Eras Tour tá acabando agora. E ela teve um impacto muito grande na carreira da Taylor, mas foi sobre o livro, na verdade, que eu tava pensando. Porque ela fez um livro contando a história da turnê, os detalhes e tal. Mas eu não faço questão de ter um livro daquele. Porque as memórias que eu criei em relação a essa turnê são muito mais valiosas do que qualquer coisa que ela possa documentar. Tipo, ok, eu adoraria consumir um documentário como a Sylvie faz. Mas eu acho que a melhor, o melhor artefato de memória que eu tenho é o que tá no diário, são as fotos que eu revelei, são as pulseiras que eu guardei. Então, todo esse momento de pensar, não, o que é que eu vou vestir? Como é que vai ser a minha postura da amizade? Quais vão ser as palavras? O que eu vou trocar? Qual vai ser a piadinha? Eu acho que tudo isso que levou até o show tornou a The Eras Tour muito mais especial do que as 3 horas do show em si. Então, é esse papel que a The Eras Tour tem na minha vida. Ah, Eu amo. Tanto que uma das coisas que você citou que eu acho de verdade é porque o ato do show se torna muito mais do que um show, se torna uma cerimônia. uhum. A gente constrói aquilo. Porque na época você não morava nem em São Paulo, né? Não, eu morava em Maceió, então eu tive que fazer isso tudo tendo que pagar passagem, tendo que pagar hospedagem, tendo que. Você tudo mesmo ponte, do mesmo jeito, com aquele nervosismo de fila que vai dar tudo, você vai Exato! não conseguir, ainda mais porque a gente já pagou uma nota para você Uhum. ir pro show. Exato. Imagina a nota ainda que você pagou pra você de passagem, hospedagem, e tudo de vida. Nossa, você deve ter uma maratona por causa da pena, juro. Aham, sim. E tinha até um ponto muito crucial, que eu estava terminando a minha faculdade. Então eu decidi que a Erasmus seria meu presente de formatura. Nossa, já foi muito bacana. Aham. Você já falou assim, formatura? Não, Vai ser Taylor Swift, gente. sim. Então eu tava. A gente recebeu a notícia de que teria turnê em junho. Foi uma loucura, eu nem tinha dinheiro pra pagar na época, mas enfim, paguei. Passei no cartão da minha amiga, que era C6, e fiquei lá pagando as parcelas. Consegui dar pra mim, então. Eu consegui, não fui na Lover, mas foi na pré-venda do C6. Então, não tinha limite do cartão, mas eu tinha amigos, e é isso que importa. Você se pudesse pensar melhor ou que você já fez formatura?
Eu acho que não, porque no final das contas, quando fui chegar perto do show, aconteceu um monte de coisa que não estava planejada, mas acho que um mês antes da Taylor realmente chegar ao Brasil, a minha vida meio que virou de cabeça para baixo. Como eu falei, eu estava terminando a faculdade, eu precisava defender meu TCC, então depois que eu decidi que eu iria para o The Eras Tour, eu passei os próximos meses focada 100% em terminar meu TCC, porque eu queria muito defender antes do show. Eu queria defender presencialmente, queria defender com meu pai, porque ele ia para Portugal, passar um intercâmbio, eu ia ficar 6 meses sem ver ele, e eu queria muito fazer essa celebração na UFAL. Mas infelizmente não deu, porque a minha banca não estava disponível, então eu precisei fazer online, e pior ainda, eu precisei fazer 2 dias depois do show. Então, o que era para ser meu presente depois da formatura se tornou um bom agouro? Acho que pode dizer isso, né? Eu vi a Taylor Swift, depois eu falei, é isso, eu vi a Taylor Swift, agora o que é defender um TCC? Então, isso aconteceu. E, por incrível que pareça, eu também tive uma surpresa muito boa, porque um mês antes do show, o meu... Como eu vou chamar ele? Vamos chamar ele de seu Loverboy. Meu love na época, ele conseguiu um ingresso de última hora e ele falou, é isso, tô indo. E eu fiquei, não acredito que você tá fazendo isso. E ele, tô indo sim, tô indo ver o show com você. E a gente não se conhecia pessoalmente, porque ele é de Belém. A gente se conhecia faz muito tempo, fazia uns 3 anos que a gente era amigo e tal, mas começou uma paquerança no meu aniversário de 21 anos, ou seja, eu fui pra The Eras Tour com 22, eu vi a Taylor cantar 22 com 22 anos. No aniversário de 21 anos eu me dei um presente, e desde então a gente ficou assim, falando todo dia, então isso aconteceu. E aí, em outubro, a melhor amiga dele não tinha como ir pro show, porque ela ia se casar e precisava do dinheiro, então ele falou, vou. E a gente comprou a passagem de última hora, porque ele usou a minha conta da Smiles. Amigos da família, um escolhendo no outro. Exato, e aí nós vivemos uma linda semana em São Paulo, terminando. Quer dizer, terminou um dia depois do show da Taylor, mas enfim, a gente viu o show da Taylor juntos e foi incrível. Aham, TCC, Sabe? Na fama, um lugar totalmente novo, porque eu já tinha vindo pra São Paulo antes até. sim, então, o meu estágio, ele é daqui de São Paulo, eu comecei a estagiar em 2021, e em 2021 mesmo, em novembro, foi quando eu comprei minha primeira passagem para vir para São Paulo, então eu vim em março de 22, mas nisso eu já iria para o Allianz Parque porque eu tinha comprado ingresso para o show do Harry, então foi conseguir meu sonho de ver Harry ao vivo. Vi o Harry em dezembro de 22. Depois eu voltei para São Paulo em julho de 23 para ver o Pessoas. Então assisti Five Seconds of Summer ao vivo também. E em novembro, depois de muitas dívidas, nem tinha me recuperado financeiramente do Five Solas, tava lá vendo a Taylor Swift. Então foi isso. E hoje eu moro aqui. Exato. Foi tipo um mês depois que eu terminei meu TCC, eu já tava com passagem comprada para morar em São Paulo. Pra pensar assim de uma forma geral, essa sua relação, eu acho que são coisas que a gente vai construindo. Uhum. Então, a partir do momento que a gente vai percebendo que a gente vai fazendo toda a loucura pela artista, que a gente acaba pensando em outro patamar na nossa vida. Exato. Por isso que eu queria te perguntar, se você vê como você enxerga dentro da sua vida, porque assim, vamos pensar na verdade. Dentro de um fundo, a gente consegue ver diferentes camadas e você acreditar naquilo que você gosta. Tem gente que é bastante, tem tem gente que é radical, extremamente, é um modo de vida, tem gente que começou a praticar mais leve, de longe, mais admira. Então, como é essa relação como você chega nessa produção? Então, eu acho que volta muito com o que eu falei no começo. É mais sobre a forma como a arte dela está presente na minha vida. Eu reconheço que aquilo é uma pessoa que erra, uma pessoa que falha. Assim, obviamente eu não tenho o mesmo carinho que as minhas amigas que estiveram no dia 18 de novembro têm por ela.
Eu não tenho como me colocar no lugar dessas pessoas. A minha experiência foi muito melhor. Eu sinto muito, mas enfim, aconteceu. E eu reconheço a importância que ela tem na minha vida dessa forma. Então, ela não é uma santa para ser idolatrada, ela é uma pessoa que erra, mas ela é uma pessoa que criou coisas incríveis e que vão além da pessoa física Taylor Swift. Então, eu acho que eu passo a ver ela muito mais como um CNPJ do que um CPF. E é isso. E uma pergunta sincera, porque essa pergunta com as pessoas que vão passar aqui no podcast da Conexão, muitas pessoas enxergam a Taylor de diferentes formas, isso é uma relação muito pessoal. No sentido de quais são os talentos que você reconheceria da Taylor. Então, você diria que grande parte desse efeito que você tiver por conta das composições, e por parte de apenas da aparência dela. Até que ponto você diria quais são os talentos que contribuem para essa figura dela hoje em dia? Pensando pelo lado de fora. Eu sempre vou pelo lado da composição. Eu acho que o que me fez me apaixonar pelas músicas da Taylor foram as composições e a forma como consumir álbuns é completamente diferente. Ela incentiva a gente a ir atrás de pistas, de comunidades, tipo, ok, ela não é mais essa figura próxima, mas ela sempre quis ter essa proximidade com os fãs, e por isso que ela criava esses momentos. A gente, como brasileiro, nunca teve essa chance, mas ela nunca deixou de fazer essa vontade de estar clara para as pessoas. Então, eu não consumia álbuns antes da Taylor Swift. Hoje eu consumo, hoje eu entendo o valor da composição, o valor da produção. Eu acho que isso tudo vem por uma vontade da própria Taylor de fazer acontecer. E também porque, não vou negar, ela é uma mastermind. Então, o mérito é dela de ter feito isso acontecer, de ter peitado uma regravação, sabendo que aquilo poderia ser uma ruína para ela, mas acabou sendo a melhor coisa que aconteceu. Então, isso é uma coisa que eu admiro muito, a força que ela tem de fazer o que ela quer e é isso. Então, é que é isso. Ai, eu morro de medo de acordar e descobrir que ele foi lançado num show, assim. Pois é, vai ficar mas tudo bem, ela vai fazer dar certo. E uma das coisas que você comentou, que isso é tendência internacional. Hoje em dia existe uma construção a partir de 40% da carreira da Taylor. Uma delas é a dança de fruto, que as pessoas enxergam que a Taylor não tem talento pelos fãs. E as pessoas, por perceberem que a Taylor tem uma distância da empresa desde 2015, por conta da acontecendo em 2019, a Taylor se afasta muito da questão de imagem, e as pessoas acreditam que elas, as pessoas que acreditam, as pessoas que não, que ela tem contato com os fãs. Você, como você descreveria a relação da Taylor com os fãs e o fandom em geral? Não só com os brasileiros, os internacionais, mas realmente todo o fandom em geral da Taylor. Então, não tem dúvida de que o fandom da Taylor hoje é completamente diferente do que era 10 anos atrás. Naquela época, ela não tinha a star quality de ser tão grande como ela é hoje. Então, ela conseguia ser essa pessoa nichada, entre aspas, mesmo que ela nunca foi uma pessoa nichada, ela sempre estourou bolhas desde que começou a sua carreira, mas ela conseguia fazer aquilo ser possível, só que pagando um preço do tipo, aquela proximidade era restrita a americanos, norte-americanos. Nós não tínhamos acesso a esse carinho que ela tinha pelos fãs. E isso acaba sendo um pouco de culpa, não sei se é culpa a palavra a se usar, mas egocentrismo americano, não sei. Acho que faz sentido colocar dessa forma, porque a forma como ela lidou com a Eras Tour em países em que ela não esteve antes, acabou pesando um pouco. Eu acho que o fandom... É isso, eu não gosto muito de associar fandom. Acho que fandom era divertido quando eu era mais nova, mas hoje eu vejo
muito, com muito, eu não sei, eu acho muito tóxico a cultura de fandom hoje. Tipo assim, sou muito grata a tudo que ela me fez, mas ou você foi independente. Então, eu vejo isso acontecendo. E pra ser bem sincera, não acho a Tree uma PR boa. Acho ela PR péssima, inclusive. Então, acho que as pessoas que cuidam da imagem dela têm muito a ser culpado pela forma como ela é vista, ou bem ou mal, pelas pessoas hoje. Então, é isso. Até porque eles estão usando o pessoal da True, você soube que você da nossa queridinha da Taylor é empresária que foi mais imagens que ela falou de venda, né? A Tatá, ao longo do tempo, você vai se culpando por causa dessa querida. Eu não consigo perguntar mais, desculpa, eu pode falar, mas existe todo, a partir do que você falou, eu acredito que puxa para outro tempo, porque você já começou a sua opinião sobre, e eu queria muito falar sobre isso, porque eu acho que a gente acredita muito nisso de forma igual, no sentido de que os outros fandoms, por ter fazendo essa radicalização entre os fandoms, porque foi isso que a gente também pensou no tempo antes, porque existe essa abordagem de diferentes formas de processar, Uhum. tem aqueles que se você não sabe nada de nascer porque você é não é, sabe? E assim por diante. E por isso que eu te pergunto se você acha que a forma como a cultura é vista por outros fandoms surge a partir da própria construção que a gente faz por dentro do nosso fenômeno dos tweets. Então, se a forma como toda a rivalidade com outras pessoas, a forma como acaba tendo internet, a indústria musical acaba refletindo isso para ela, você acha que os outros fandoms acabam tendo essa base na cultura? Se sim ou não? Eu acredito que sim. É muito complexa essa pergunta, porque é, a cultura de fã é algo muito maior do que a gente consegue mensurar, porque ela está em lugares em que a gente não consegue acessar. Não tem como a gente controlar a opinião de uma multidão de pessoas. Então, cada movimento que acontece beneficia ou maleficia um artista, porque é uma imagem que está ali cabível de ser destruída ou não. Então, eu acredito sim que os outros fandoms têm um impacto negativo e até positivo na carreira da Taylor, mas não é um impacto que eu gosto de me aprofundar, porque realmente é um buraco cheio de coisa ruim. Você pode encontrar coisa boa assim, mas é, eu acho que faz muito sentido para alguns artistas se saírem das redes sociais por questões de saúde mental. Então, é que é essa visão que eu tenho hoje, mas que, obviamente, quando eu tinha, tipo, 14 anos, era completamente diferente, assim, eu tava lá engajada, e de uma forma bem infantil mesmo. Não sei se as pessoas que cresceram continuam tendo a mesma visão, mas quando eu era uma pré-adolescente, tudo que eu queria era continuar seguindo o que todo mundo estava fazendo para me sentir especial. E hoje a gente vê que é muito mais complexo do que isso. Hoje a gente vê o quanto o discurso de ódio nas redes sociais destrói a carreira de alguém. Então é engraçado olhar para isso agora, 10 anos depois. Porque acaba indo muito além. Aham. É algo que não vai. Você tem que conversa com gente, Uhum. então, outra pessoa responde, geralmente faz com o principal. Quando é comentar, finalizar. Exato, é tipo aquele caso que aconteceu na Zig agora no show da Charlie XX aqui no Brasil, em que começaram a gritar. Eu não lembro. E aí a própria Charlie teve que se desculpar, falando, gente, eu não quero som no meu show. Tipo assim. É, As próprias pessoas construíram essa marca. exato, Isso exato. é muito engraçado. Uhum. Mas elas não têm mais contato da questão Se simpatiza mais é pra ela, a gente não sabe. mas assim, as pessoas também são muito elas, então acaba indo muito além. Exato. E isso é uma coisa que eu acho muito engraçado assim, de pensar que na luz de 14 anos, ela não tem mais a mesma oportunidade de 23. Uhum. Uhum. Mas é porque hoje em dia a gente existe uma outra visão de cultura de festa. Uhum. Os outros são forte, as pessoas têm mais
mas a partir do momento que você foi na tela, você ganha um aspecto negativo da coisa. Uhum. E por isso que eu queria te perguntar se você sente vergonha de falar que foi na tela, se é algo seu, você não tem vergonha de falar. Porque tem gente que tem vergonha de falar que é arquitetura, tem gente que quer falar que é política. Então, como funciona isso pra você? Nossa, essa era uma questão que pegava muito quando eu era mais nova. Tipo assim, eu sempre tive muita vergonha de ser quem eu era. E isso eu digo muito por não estar em espaços que existiam fãs das mesmas coisas que eu. Eu fui descobrindo isso ao longo do tempo, conhecendo novas pessoas, me identificando. Obviamente eu tenho grandes amigos que eu tenho até por motivos que eu não consigo compreender. Eu nem calho mais em briguinha, eu só deixo falando sozinha, porque é muito mais sobre ele do que sobre mim. Mas hoje eu cheguei numa posição da minha vida em que eu não tenho vergonha nenhuma de assumir, tipo, o que eu gosto. Isso sou eu, e se você quer, ótimo. Se você não quer, tá bom, tem outra pessoa que vai querer. Então, não tem como enxergar a Maria Luísa sem as coisas que eu sou fã. Eu acho que isso faz parte de mim. Tipo, eu vou estar escutando Taylor Swift 2 horas da manhã se eu estiver acordada. Eu vou, porque faz parte. Eu vou montar uma playlist de sofrência com Outwell, 10-minute version. Eu vou, porque é o que eu faço. Eu monto playlist, Taylor Swift vai estar lá. Então, eu acho que amadurecer fez com que eu criasse uma versão da qual eu sou muito mais orgulhosa do que eu era há 10 anos atrás. Então, é uma questão? É, mas é problema das pessoas. Então é isso. Aham, aham. Literalmente isso, porque eu sempre fui tão de imagem que acaba sendo em cima da telha que resolveu dentro do plano. Uhum. E as pessoas têm como de falar isso, tipo, até uns anos atrás, eu mesmo tinha vergonha de virar para as pessoas e falar que era Swift, porque as pessoas olham como se fosse um bicho, sabe? Porque realmente, parece que você gostaria de Swift mesmo, Aham. como se você tivesse buscando de alguém que não encontrava, mas é muito pelo contrário. É muita construção que as pessoas fazem sobre aquilo, que as pessoas acabam continuando essa construção de olhar sobre ela. E por isso que a gente também não pode desconsiderar que existe também um lado da terra. Então, para todos os fãs que acabam conversando, eu sempre gosto de perguntar, porque você mesmo já te falou que, e todos nós sabemos, que aquilo não é nenhuma santa, ela é uma benedita. Então, por isso que se tem um pensamento que é beleza das coisas, ou se tem uma característica, um posicionamento dela, se você já pensou falar assim, vamos fazer diferente. Teve algum momento que você já teve esse olhar para Taylor de querer que ela mude ou não? Pode ser que ao mesmo momento está em lançamento, questão de se posicionar na sociedade, ou questão de falar sobre alguma coisa, você já teve isso ou não? Sim, eu acho que existem dois momentos. Eu acho que o mais recente, obviamente, é as eleições americanas. Desde que ela começou a andar com a Laia do Travis Kelce, as coisas ficaram um pouco mais singelas. São pessoas assim, um pouco polêmicas, e ela não esteve tão vocal como ela já esteve no passado sobre as posições políticas dela. E é inegável o impacto que ela tem na sociedade, ainda mais do país em que ela vive. Se ela tinha um impacto tão grande na era Lover, tipo assim, quando nem tinha folclore ainda, imagine agora o impacto que teria tido nos eleitores da Câmara. Então, isso é uma questão bem política. E não tem como não falar do Brasil. Então, a forma como ela lidou com o dia 17 de novembro, dia 18, foi péssima. Não faria aquilo de forma alguma. Eu acho que ela devia ter contratado, sei lá, uma agência local para poder cuidar da situação. Aquela ali foi uma tragédia midiática, e a forma como ela só seguiu em frente foi bem tosca. Então, eu acho que esses são dois episódios em que eu penso, nossa, que escolha péssima. Eu poderia ter dropado agora, mas não vou dropar em respeito à minha história, que é muito maior do que você e a sua equipe. Então, é isso. Eu acho que eu tenho que te perguntar, assim, teve um momento na sua trajetória até que você já falou assim, cara, porque assim, vai falar mesmo. Eu já tive momentos em que eu acho que às vezes tem tanto conteúdo do que eu consumi, Uhum, um exemplo disso é o lançamento de álbum. uhum, 30 músicas, que tem um roteiro, o que ela vai fazer, você tem tanto conteúdo às vezes, uhum, tanta informação para cada saída que
mistura com ela de anos. Se já aconteceu isso, de você que você passar algumas vezes, onde você realmente conseguiu fazer as coisas, como funciona para você esse distanciamento, se existe ou não? Pior que não. Eu acho que em momento algum eu pensei em deixar isso de lado. Até quando ela lançou o Anthology com 30 músicas, foi assim, muita coisa pra consumir, mas eu fui dando meu tempo e eventualmente deu certo. Eu consegui entender, tipo, ok, eu não escuto mais o Torture Poets da mesma forma como eu escutava no lançamento, mas foi importante pra mim ter aquele álbum naquele momento e vai continuar sendo com qualquer coisa que ela lançar. Então, acho que essa possibilidade não faz mais sentido pra mim. Talvez daqui a uns anos, não sei. Mas hoje eu me vejo presente em qualquer coisa que ela vai fazer. Eu estarei lá. Agora passando pela conversa, um pouco mais divertida que a gente pode fazer, porque sei lá, Sim. pra mim, eu considero que o dance está desconcertado do Tutti, porque eu sinto que tem algo ainda por aí, sabe? É que mais pra fora, essa coisa laranja desde muito tempo, sabe? Karma genuíno, tem alguma coisa pra mim, por isso que eu falei que não tô que nem não vai estar porque é muita música, é muito item pra colecionar, muito arte. Nossa. Por isso que eu queria perguntar se você também, se você tem uma. Ai, eu adoro essa pergunta. Assim, eu sou muito fã de várias coisas, mas eu vim de uma realidade muito humilde. Eu não tinha dinheiro pra bancar os meus luxos. E isso sempre foi um luxo que, graças a Deus, eu consigo bancar. Mas os meus pais sempre foram do tipo, você vai ter que fazer isso por você. Eu não tenho. Eu adoraria ver você realizando seu sonho, mas eu não tenho condições de fazer isso acontecer. Então, por isso, eu nunca fui muito de colecionar mídia física. Eu acho que eu preferi colecionar memórias. Então, ir ao show da Taylor, ter pulseira de amizade, ter essa camisa que eu estou usando, para contexto, eu estou usando uma camisa da Tour. E eu acho que isso tudo só faz sentido pra mim porque hoje eu enxergo objetos como atrelados à memória. Então, não faz sentido pra mim ter coleções de vinis, de CDs e tal, porque eu não tinha nem onde escutar. Então, meio que é essa forma como eu enxergo o materialismo. Obviamente não faz sentido tanto aqui pro Brasil, né? Essas coisas que ela lança é muito mais voltada para o público extremamente consumista e com poder de acesso muito mais do que o nosso. Mas sempre que eu vejo algo que faz sentido, eu compro pra mim. E no momento não tem nada além do que eu já tenho que me faça vontade de gastar dinheiro. As tatuagens todas Nossa, que bom que você lembrou. Tipo assim, eu tenho. Cadê? Uma, duas. Ah, três. Três tatuagens da Taylor. Eu tenho um coração de mosaico, que é de State of Grace. É um mosaic Broken Hearts. E é engraçado porque eu nunca fui tão fã assim da música, mas eu sempre adorei o conceito de Mosaic Broken Hearts. Eu tenho um trevo de 4 folhas, que é bem da Lucky One, mas é uma tatuagem da minha família. Que a minha mãe queria muito fazer tatuagem de família. Eu falei, mãe, não faz nome, por favor, não escreve nome. Tipo assim, é permanente, então não faz isso. Bora fazer um trevo com 4 corações. E eu acho que The Lucky One é uma música muito sobre superação, sobre você crescer e ir além. E pensar, they'll tell you you're lucky, but you're so confused, because you don't feel pretty, you just refuse. E a minha favorita, que é a minha tatuagem de Mirror Ball, porque o folclore, ele teve um momento muito importante na minha vida. Acho que para todo mundo que consumiu naquela época, foi impactado positivamente pelo folclore. E ter um globo de luz no Mirror Ball, eu acho que é meio que um reflexo de tudo que essa época significou pra mim. Então, eu acho que essas 3 coisinhas que estão na minha pele pra sempre fazem muito mais sentido do que qualquer item físico que eu possa comprar. Eu acho que isso é muito. Se torna mais do que material, né? Porque tudo isso Exato. é seu, é sua característica, é para que você seja. Uhum. É muito essa coisa emocional, mas. Sim, exatamente. E é por isso que eu faço qualquer coisa. Qualquer loucura que eu faço pela Taylor Swift ou por qualquer outro artista é por mim. É pela Maluzinha pequenininha que sonhava em fazer isso acontecer. E é isso. Eu posso ser simples, porque
você vai concordar comigo, que eu acho que isso a gente já está conversando sobre isso, porque os ricos da Taylor vêm se tornando cada vez mais recorrentes. Exato. Tipo assim, 3, 4 livros por ano, coisa que não tinha antes. Tipo, em Bienal, tem Candy, tem Pátria Sabela, sabe? Tipo assim, em que momento que isso aconteceu, sabe? Porque, assim, sempre foi comum a gente ter livros físicos nos Estados Unidos, é sempre aquela coisa de livro de laminação, muita coisa sempre, porque trazem pra cá muito mais caro. E aí, cada coisa que está com seu dinheiro, mas aqui no Brasil, essa comercialização da coisa ficou cada vez maior nos últimos anos. Sim. Ainda mais com a pandemia pra cá, então, essa questão de ingresso laminado, futuro, e aí ainda mais apoiando esse sentido de, não de consumo, mas de tornar isso algo ainda mais acessível para todos, então, de 4 versões do mesmo seguro, versão especial. O próprio vinil é diferente, então a gente acaba consumindo isso, no sentido de acaba sendo uma grande bolha. Você acha que tudo isso se deve àquele famoso efeito Taylor Swift, por onde a Taylor passa, tem essa forma de substituição de nomes, porque existe realmente, tipo assim, nas americanas, o pessoal descobre como é que Taylor Swift, porque ela foi pra NFL e normalmente 40% dos ingressos só porque ela assistir um jogo, sabe? Então, é muito nesse sentido que a gente pergunta. Você acha que isso acaba influenciando o mercado até para os fãs consumirem mais ou as pessoas não têm mais tempo nisso hoje em dia? Nossa, é inegável que o efeito Taylor Swift exista. A gente vê tanto na economia exterior como até no próprio Brasil. Tem um estudo da Visa que trouxe que as transações feitas aqui em São Paulo no final de semana do show foram tipo 30% a mais do que no final de semana anterior. E isso também se vale pela quantidade de fãs gringos que vieram pra cá, né? Então, essa questão de você estar viajando para vários shows não foi só da gente. Então, acabou trazendo um impacto positivo para a economia das cidades e que a gente não tem como negar que foi por conta da Taylor Swift. Então, é muito bom que a gente consiga se sentir acolhido numa situação tão além. Assim, mesmo na parte ninguém pensava que isso seria possível, né? Mas hoje a gente consegue ver o quanto que a Taylor Swift causa esse impacto nos comércios, nas pessoas, nos fãs. E eu acho que a coisa mais legal, tá aí uma coisa que eu gosto muito de gastar dinheiro, com pequenos empreendedores. Tipo assim, você tem uma caixa com uma camisa personalizada da Taylor. Exato, porque aquele dinheiro não tá indo pra uma milionária, tá indo pra alguém, uma pessoa que eu conheço, que eu consigo pontuar e pensar, não, esse dinheiro vai fazer a diferença na vida de alguém e vai fazer na minha, porque é lindo, eu quero muito ter esse item. Então eu gosto muito de ver como um artista tão gigantesca consegue dar oportunidade pra essas pessoas que estão ali pelo mesmo motivo que eu, amar uma cantora. E é isso. Nesse ano de passar uma perguntinha, eu queria, assim, até pensar um pouco nisso, porque toda essa conversa gera ao final, né, que a gente já está prestes a concluir aqui, por isso eu queria, por isso que a gente já citou, e que acaba sendo atrativo da Taylor que é o storytelling, o que você diria que é o diferencial da Taylor com outros artistas pop, então, a gente pode dizer que vai além da Taylor de 10 anos, mas a construção de ela, a construção de imagem, o que você diria que a Taylor consegue realmente se destacar que as outras pessoas que devem estar, seja na brasileira também, quanto na americana, porque tem muitos artistas brasileiros que se baseiam na imagem da Taylor, na Argentina, então, como você acha que consegue se destacar tudo isso? Eu acho que vem muito da autenticidade. Tipo assim, ela não tá imitando ninguém. Tipo, é ela que pensa naquilo. E tudo que ela faz tá muito implícito nos produtos que ela acaba lançando. Então, o conceito da turnê, dela pensar em homenagear cada capítulo da vida dela, é algo assim, completamente fora do normal. Que a gente não vê esse pioneirismo mais em outros artistas. Ok, vai acontecer, alguém vai ocupar esse espaço um dia, mas ela se destaca porque ela é ela, então não tem comparação, eu não consigo elaborar tanto, tão longe assim, mas acho que é isso, a gente gosta dela porque é ela. Se fosse outra pessoa ocupando esse mesmo espaço, não sei se teria a mesma
o mesmo brilho que tem nela. E, para finalizar também essa conversa, eu não queria, assim, além de você, pelo menos todas as vezes que você aborda sobre conteúdos da vida, eu queria te perguntar como você faz para as pessoas, no sentido de como você descreveria aquilo para você, como você descreveria aquilo no seu jornal. Isso até um pouco tempo de ficar para você, como você, se alguém tiver conseguido lá com o tipo, você descreveria. Ai, que lindo. Meu Deus. Não sei se faz sentido falar que ela é como se fosse uma amiga. Eu vejo ela como uma amiga. Tipo assim, uma amiga que não tá perto, mas uma amiga que sempre sabe o que falar. Porque cada música dela tem um significado novo pra cada situação que eu tô vivendo. Então, é um lugar que eu sempre vou ter pra descansar. Eu acho que é isso. Quando eu estiver triste, quando eu estiver feliz, ela sempre vai estar lá pra dar significado pra minha vida. Então, eu não vou dizer que ela é uma figura imaculada, ela é uma amiga. Uma amiga que eu sou muito feliz em ter. E sou muito feliz em dividir com todos os meus amigos. Então, eu acho que é esse o papel que a Taylor tem na minha vida hoje. E eu sou muito feliz por tudo que eu pude viver por causa das músicas dela. E falei música, agora eu vou finalizar 3 músicas que você recomendaria para esse podcast. Porque eu sempre não posso ver se não recomendo uma música legal. Tá bom. Gold Rush, Nevermore. Incrível. Getaway Car, que é a minha marca registrada. Inclusive, eu fui de Getaway Car. Aquela dela azul foi incrível. E, por último... Vou deixar esse trechinho de novo. É maluco. É que foi difícil. Meu Deus. Eu amo todas as caras e dificuldades que as pessoas fazem quando chega nessa hora. Ai, meu Deus. Eu vou ser brega agora. Eu vou colocar You're on Your Own, kid. É fofo. Porque você vai ali pelo inteiro, você volta ali, depois Exato, só eu. E é isso. muito obrigado, Mami, por ter participado. Eu que agradeço o convite. Foi incrível poder falar do tema com você. E por isso, estamos ao fim do Conexão Swift, um podcast feito para os maiores fãs da cantora americana Taylor Swift. Este programa foi apresentado por Gabriel Mendes, com a presença de Maria Luísa Ávila como convidada. A supervisão da gravação foi de Emerson Camoa. Nos vemos no próximo episódio. Até mais, Swift. Tchau.